meus jovens empreendedores! Como vocês estão? Como estão as coisas aí em Moçambique? Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. A nossa aula passada foi maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito e eu e minha tia Malu também aprendemos muito. Na aula passada a gente viu um pouco sobre empreendedorismo, o que é de fato empreendedorismo, que não é só vender um produto, mas é criar ideias, soluções para resolver um problema, seja da sua escola, da sua casa ou até da sua comunidade. Aprendemos com a minha tia Malu que vender não é só saber do seu produto, mas também entender a dor do cliente e ajudá-lo. E hoje a nossa aula é sobre comunicação. Bora falar? Saber se comunicar abre portas. A gente aprende tantas coisas sabendo se comunicar bem. A gente consegue liderar, pedir algo para os pais ou para os amigos, vender a sua ideia ou um produto e até a se defender. Tudo isso a comunicação certa nos ajuda. E a comunicação está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em coisas talvez que a gente nem perceba. Comunicar não é só falar bonito, falar com aquelas linguagens técnicas de uma forma super diferente. Não, comunicar não é isso. A base da comunicação é você falar e ser entendido pela pessoa que está te escutando. Esse é a base, é o foco da comunicação. Se você está falando e a pessoa que está te escutando te entende, pronto, a sua comunicação já é boa, mas pode melhorar. Como eu disse, a nossa comunicação está no dia a dia. É pedir algo para os pais, conversar com os amigos, vender alguma coisa. Como vocês já me disseram, alguns de vocês já tiveram experiências com vendas. Mas é como eu disse na aula passada, todos vocês já são empreendedores, porque todos já tiveram ideias. E empreendedorismo é sobre ter ideias e resolver problemas. Mas quando a gente tem uma comunicação certa, a gente consegue vender de uma melhor forma e para o cliente certo também. Mas Yasmin, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Eu sei que todos vocês são jovens e a gente sente aquela vergonha antes de comunicar ou fazer alguma coisa que tenha que se expor. Mas eu vou ensinar para vocês como destravar, como vencer essa vergonha. Um exemplo prático, somos nós mesmos. Estamos em países diferentes, porém falamos o mesmo idioma. Só que em cada região, em cada país, mesmo com o mesmo idioma, a gente tem gírias diferentes, linguagens diferentes. Então, se a gente não souber se comunicar com clareza, mesmo que a gente fale a mesma língua, as pessoas não vão entender. E aí, vocês estão conseguindo entender direitinho? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir anotando aí no caderno, no papel de vocês. Passem para a pastora Vanessa, que ela vai me enviar, e aí na próxima aula eu respondo todas as dúvidas, tá bom? Lembrem de colocar o nome de vocês para poder ver a dúvida de cada um, tá certo? Eu vou responder todas as dúvidas com o maior prazer. Eu sei que vencer a vergonha para poder se comunicar não é fácil. Às vezes a gente tem uma boa ideia, mas o medo não deixa a gente comunicar essa ideia para outras pessoas e acaba ficando só pra gente. E não vai ajudar em nada. A ideia boa fica só na nossa mente. A gente tem que falar para os outros e colocar em prática. E as pessoas falam: ai, aquela menina nasceu com dom de se comunicar, ela nasceu com dom para gravar vídeo, para fazer palestra. Mas ninguém nasce com dom. E a comunicação não é um dom, é treino, é treinamento. Eu, por exemplo, nem sempre fui essa menina que gosta de se comunicar, que gosta de gravar vídeos, fazer palestras. Nem sempre eu tive essa coragem toda. Quando eu era pequenininha, eu tinha muita vergonha. Vergonha de fazer novas amizades, vergonha de apresentar um trabalho na escola, vergonha de falar para quem fossem as pessoas. Eu tinha muita vergonha e timidez. E isso eu fui treinando ao longo do tempo, até chegar onde eu tô hoje. É claro que eu ainda sinto aquele friozinho na barriga, aquele medo, antes de me apresentar para grandes palcos ou fazer um vídeo importante. Mas eu vou me treinando e existem técnicas para te ajudar a perder essa vergonha. Então eu vou te ensinar algumas. Antes de passar as técnicas, eu quero dar um exemplo prático que eu vivi na minha vida. Quando eu comecei a empreender, fazer os meus acessórios, eu comecei vendendo em praças, junto com a minha avó. Só que, como eu disse, eu era uma criança muito tímida e envergonhada. Então minha avó ia comigo,
e estava no meu lado, mas mesmo assim eu sentia muita vergonha. Então, nos primeiros dias, as primeiras pessoas que eu fui abordando não compravam de mim, porque quando eu chegava, eu não conseguia falar, eu falava muito pra dentro e a pessoa percebia que eu tava com vergonha. Às vezes a gente acha que as pessoas não percebem, mas elas sabem os sinais de quando você tá com vergonha. Então acabava que eu não conseguia vender nada, porque a pessoa não via credibilidade na minha fala, muito menos no meu produto. Ainda mais por eu ser uma criança e ser tão nova. Mas depois de alguns dias, algumas semanas, a minha avó foi me ajudando, eu fui praticando e treinando todos os dias, porque comunicação não é um dom, mas se você treinar, você pode aprimorar a sua comunicação. E aí eu fui treinando, ia todos os dias na praça, se eu tinha alguma dúvida eu pesquisava na internet, pedia ajuda para minha avó, e assim eu fui montando e aprimorando a minha comunicação. Depois, quando eu fui ver, as semanas tinham passado e eu já tinha clientes que compravam na minha mão sempre que eu ia na praça vender, porque eu já conseguia falar melhor do meu produto, eu já passava confiança e credibilidade na minha fala, graças à minha comunicação que eu aperfeiçoei. E aí, observaram a diferença que o treino na sua comunicação traz? A primeira técnica é a respiração 5 em 5. Eu vou ensinar agora para vocês. Geralmente eu uso ela antes de fazer uma apresentação, gravar um vídeo, enfim, fazer coisas que eu vou ter que colocar a minha timidez ali para trabalhar e ser superior a ela, transformar a minha coragem maior do que a minha vergonha. Então vamos lá. A respiração 5 em 5 funciona da seguinte forma. Primeiro, você vai inspirar por 5 segundos. Então você vai fazer o movimento de inspirar a respiração. Depois você vai segurar o ar por mais 5 segundos. Então você inspirou por 5 segundos e segurou esse ar por mais 5 segundos. E depois você vai soltar o ar bem devagar por mais 5 segundos. Eu vou fazer aqui de uma forma prática para vocês, beleza? Vamos lá. Façam junto comigo aí de Moçambique, tá bom? Então vocês vão fazer junto comigo para poder treinar essa respiração 5 em 5. Pastora Vanessa, olha aí para ver se todo mundo tá fazendo direitinho, viu? Vamos lá. Primeiro a gente vai inspirar por 5 segundos, segurar e soltar. 1, 2, 3 e... Dessa forma, você vai fazendo aí umas 5 vezes, 6 vezes, até você ficar mais calmo e se sentir preparado para sua apresentação. Isso vai desacelerar os batimentos do seu coração. Por causa do nervosismo, ele vai estar muito acelerado e a sua energia vai estar lá em cima. Por causa da vergonha, a gente fica muito eufórico, porque o nosso coração começa a bater mais rápido. Então essa respiração ajuda a gente a ficar mais relaxado e calmo para fazer a apresentação. A segunda técnica também é para apresentações, mas o foco é em você saber o que você vai falar. Quando a gente tem certeza do que a gente vai falar, quando a gente estuda, procura exemplos, assiste vídeos de outras pessoas, lê sobre o conteúdo, a gente consegue agregar mais valor na nossa fala. E isso também tira a timidez. Porque quando a gente não sabe o que falar, a gente fica mais nervoso, mais ansioso e fica tendo que inventar um monte de coisa na hora da fala. E acaba que ninguém te entende e percebe que você está morrendo de vergonha. Então é muito importante você estudar sobre o assunto, determinado assunto que você vai falar. Por exemplo, se você for vender um produto, seja acessório, que era o que eu vendia, eu estudava muito sobre cada peça que eu fazia. Se eu estava fazendo uma tendência nova, um colar que estava na moda, eu estudava, falava para o cliente, esse colar está na moda, foi usado com tais miçangas, eu usei tal material para poder fazer esse colar, um fio diferente, quando você puxa, ele não quebra, ele é super resistente. Então você tem que saber o que você vai falar para agregar valor e credibilidade na sua fala. E a última técnica é: lembre que ninguém é perfeito. Tá tudo bem errar, mas é bom praticar.
E quando vocês estiverem numa apresentação, nunca demonstrem que vocês estão nervosos. Por exemplo, se você gaguejou alguma coisa durante a sua fala, não peça desculpa, gente, eu tô muito nervoso. Esquece que você errou, dá risada de você mesmo e continua falando. Porque aí o pessoal vai rir com você, vai interagir e não vão nem perceber que você tá nervoso. Porque todo mundo erra, mas não precisa demonstrar que você tá com vergonha de estar ali. E, gente, são só pessoas. São pessoas iguais. Ai, mas porque aquele cara é muito rico e eu vou apresentar uma coisa pra ele, mas ele é professor, um grande engenheiro, ele é formado não sei o quê. Mas, gente, se a gente for parar pra pensar, são só pessoas. Todo mundo é igual, ninguém é um ET de outro planeta. Não, todo mundo são pessoas. Então não tenham medo de se comunicar e principalmente de transmitir a ideia de vocês. O que eu quero dizer com isso é que são só pessoas. A gente tem o mesmo sentimento, a gente se sente da mesma forma e às vezes aquela pessoa que está te ouvindo também está com vergonha, também está ansioso para ouvir você falar e às vezes essa pessoa queria ter a coragem que você está tendo de falar. Não é gritar, mas é saber do que você está falando. Até porque, além da comunicação, que é o que a gente fala, tem a comunicação chamada comunicação não verbal, que é o que a gente não fala, mas que a gente também usa para se comunicar. Como assim, Yasmin? O que é essa comunicação não verbal? São os nossos gestos. Vocês perceberam que durante toda a aula eu estou usando a minha mão para acompanhar a minha fala? Porque assim eu deixo de uma forma mais dinâmica do que eu estou falando. Gestos como quando eu era pequenininha, quando eu comecei a empreender. Esses gestos vão acompanhando a minha fala e vão trazendo mais dinamismo para minha comunicação. O olhar também é muito importante, principalmente quando você vai vender um produto. Olhar no olho do cliente, entender e se conectar. O contato visual também é uma comunicação não verbal e é muito importante, porque quando você olha no olho da pessoa, a pessoa se sente vista, amada, valorizada. Ela percebe que você está realmente prestando atenção nela. Outro ponto muito importante também da comunicação não verbal é o tom de voz. Quando você usa um tom de voz muito linear, ali na mesma frequência, as pessoas não vão prestar atenção na sua fala. Mas se você está em constante mudança de modulação de voz, que é como a gente chama, se você aumenta o tom para falar uma coisa mais importante, ou quando você diminui, desacelera, aumenta o ritmo, tudo isso vai influenciar na sua comunicação não verbal. A modulação de voz, que é quando a gente muda para mais alto, mais baixo, acelera, desacelera. O contato visual. Lembre-se sempre de olhar no olho da pessoa quando você estiver se comunicando. E também os gestos, seja com a mão, com a nossa face, expressões faciais também é muito importante. Se você está falando uma coisa feliz, desejando um feliz aniversário, como é bom ter você na minha vida, fala com um sorrisão no rosto, porque é uma coisa boa. Mas se você está falando uma coisa ruim, tipo desejando os pêsames por causa da morte de alguém, é claro que você não vai falar com um sorriso no rosto. Então também é muito importante você ter a noção da sua comunicação não verbal. Com a comunicação não verbal, percebemos que ações, atitudes e expressões valem mais do que 1000 palavras. Eu vou deixar um vídeo agora para vocês que resume muito bem isso.
perceberam como a comunicação pode ajudar em um problema simples, mas que quando a gente não sabe se comunicar da maneira certa, se torna um problemão e causa um problema maior ainda para todos os lados. Mas quando a gente sabe se comunicar, sabe conversar, aprendemos a resolver problemas da melhor forma e isso nos ajuda e ajuda o nosso próximo. Comunicação também é conexão. Não é sobre você só informar algo para alguém, mas é se conectar com a pessoa, é fazer ela se emocionar, contar coisas do seu dia a dia, a sua rotina, falar com o coração, mostrar que você acredita no que você está falando, mostrar para ela que é real, que é verdade e que você se importa com ela. Quando eu dou minhas palestras, geralmente é para jovens entre 8 a 15, 16 anos, que é a idade de algum de vocês. E nessas palestras, eu sempre conto para os jovens que o empreendedorismo foi uma escapatória da minha vida. Porque quando eu tinha ali entre os 8 e 9 anos, eu tive depressão infantil. E foi um momento muito difícil na minha vida. Eu tive muitas crises de ansiedade, tive muitos medos, eu não queria conversar com ninguém, porque estava naquela época da pandemia. Então foi um momento muito difícil para mim. E eu sempre conto esse relato da minha vida para outros jovens, porque eu sei que eles podem ter passado pelas mesmas coisas, que eles podem ter tido depressão, que eles podem ter sofrido com ansiedade. E quando eu comunico isso para eles, eu mostro que eu também já passei por isso e que eu sou igual a eles. E isso gera conexão. E principalmente, eu mostro para eles que eles podem sim acreditar no sonho deles e que é capaz, que eles são capazes de fazer tudo o que eles quiserem, tudo o que eles queiram. Não importa a condição ou o que eles estejam passando no momento, mas se eles tiverem garra e fé, eles conseguem. E é essa mensagem que eu também quero deixar para vocês. Os sonhos de vocês importam. Basta você ter fé e coragem para agir e ir atrás dos seus sonhos, que vai dar certo. A comunicação é uma chave e a boa notícia é que essa chave já tá com você. Lembra que quem se comunica, quem não tem medo de falar, se destaca. Então bora destravar, bora perder esse medo de se comunicar, de fazer uma apresentação, de mostrar uma ideia, de vender um produto. Porque vocês receberam dicas ótimas hoje. Agora é colocar em prática no dia a dia de vocês. E aí, gostaram da aula de hoje sobre comunicação? Lembrem de anotar as dúvidas, se vocês tiverem também alguma coisa para falar sobre a aula, se gostaram, se não gostaram, passa para a pastora Vanessa que eu vou amar receber o feedback, a opinião de vocês sobre a aula de hoje, tá certo? Foi um prazer ter essa aula com vocês. Eu não sei se eu vou falar certo, mas Tissapupuna, eu amo vocês e que Deus abençoe. Até semana que vem!